Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7 está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e assim comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela. O nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventistabeberibe@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Por falar em orar, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que nós vamos ter agora? Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado pela chance de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito possa estar conosco e que Ele nos auxilie agora no estudo e na compreensão da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Tome sua Bíblia. Vamos ao estudo? Hoje eu queria ler com você Apocalipse capítulo 12, no verso 10. Esse é o texto para a reflexão de hoje. O texto diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás está furioso porque a Bíblia Sagrada mostra quem ele realmente é e como será o seu fim. Isso coloca em risco sua maior estratégia para os nossos dias, que é o disfarce. Ele não se mostra como de fato é. Está sempre escondido atrás de alguma coisa que seja atrativa para os seres humanos. Chamamos isso tentação. Tentações são armadilhas que o diabo coloca para seduzir as pessoas e torná-las presas fáceis para o seu objetivo
de destruí-las. Mas isso não quer dizer que o diabo esteja em vantagem. O livro do Apocalipse descreve a sua trajetória de ruína, ou seja, fala da sua destruição. Aqui em Apocalipse capítulo 12, versos 10 a 12, nós temos um anúncio que vem do céu proclamando que a salvação e o poder e o reino de Deus agora são do Cristo. E o texto declara, pois foi expulso o acusador dos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. E aí então apresenta o segredo da vitória. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O texto termina dizendo, por isto festejai aos céus e os que nele habitais. E ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Uma das grandes estratégias do inimigo de Deus tem sido espalhar a ideia de que o livro do Apocalipse é incompreensível. Isso não é verdade. O livro do Apocalipse está aberto para todas as pessoas que procuram entender as mensagens de Deus para os dias finais da história desse mundo. A mensagem de que Deus não está distante de você é o conteúdo geral do Apocalipse. Nós temos um Deus no céu que se importa com nossos sonhos, com nossa família, com nosso emprego, nossos problemas e entende todo o nosso sofrimento. O Apocalipse fala-nos de um Deus pessoal que nos ama, está sempre ao nosso lado, desejoso de atender todas as nossas necessidades. Por isso você pode ir a Ele em qualquer momento, na certeza de que Ele vai estar ouvindo você, atento às suas necessidades. Talvez nesse momento, pode ser que seus olhos estejam cheios de lágrimas por causa da morte de alguém. Nenhum problema é tão grande que Deus não tenha uma solução, até mesmo a morte. A Bíblia nos fala que vão acontecer 2 ressurreições. Veja as palavras do próprio Jesus Cristo. Aqui em João, no capítulo 5, versos 28 e 29, nós temos esse ensino do Jesus Cristo. Ele diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. A ressurreição dos mortos não é nenhuma surpresa dentro da Bíblia. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas a ressurreição é certa. É também a esperança de que um dia nós poderemos rever as pessoas que nós amamos e que foram levadas de nós pela morte. Jesus disse que um grupo de pessoas ressuscitará para ser salvo de uma vez por todas desse mundo de pecado. Já outro grupo ressuscitará simplesmente para receber a condenação, o juízo. E essas ressurreições não acontecerão juntas ao mesmo tempo. Um grupo ressuscita antes. Em Apocalipse capítulo 20, verso 6, a Bíblia nos diz que esse grupo é bem-aventurado porque ele tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Então, quando Cristo voltar, os justos voltarão à vida para reinar com Ele no céu por um período de 1000 anos. A Bíblia revela qual será o momento desta ressurreição. Nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz que o Senhor mesmo vai dar a sua palavra de ordem. Vai ser ouvida a voz do arcanjo e uma trombeta de Deus será ressoada. Então Cristo descerá dos céus e os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. A volta de Jesus a essa terra será o momento em que os mortos fiéis sairão das sepulturas. Jesus vem em glória e majestade, e a glória e o poder de Deus não serão apenas vistos nos céus, mas também na terra.
As sepulturas, elas começarão a se abrir e todos aqueles que se entregaram a Deus a fim de seguirem a vontade dele, agora podem olhar para o céu e assistir o maior espetáculo que já aconteceu em nosso planeta. A ordem vem de Jesus. Eles abrirão mais uma vez seus olhos para nunca mais se fecharem. Recapitulando o que os textos bíblicos nos informam, nós teremos a seguinte ordem. Primeiro, Jesus vem nas nuvens dos céus com poder e muita glória, e ele virá acompanhado de todos os seus anjos. Do céu, Jesus dá ordem aos mortos em Cristo, ou seja, os fiéis que morreram crendo nele, ressuscitam. Terceiro, eles serão levados para os céus e reinarão com Cristo por 1000 anos. Mas existe também o grupo dos mortos que não foram fiéis, pessoas que não escolheram a salvação, homens e mulheres pelos quais Jesus morreu para resgatar, mas que não o aceitaram. O que acontecerá com esse grupo por ocasião da volta de Jesus? A Bíblia tem a resposta. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 5, é dito que os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Os mesmos 1000 anos em que os salvos estarão reinando com Jesus no céu, quando Jesus voltar, os mortos que não foram fiéis a Deus permanecerão no sepulcro, sepultados. Eles não verão a volta de Jesus. Para eles é como se nada tivesse acontecido. Ainda existe o grupo dos infiéis que estarão vivos na volta de Jesus. Sobre eles, Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1, 6 a 8, que Deus vai dar a eles a paga da tribulação, aqueles que atribularam. Eles então serão atribulados. E quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos em chamas de fogo, tomando a vingança contra os que conhecem a Deus e contra os que não obedeceram ao Evangelho do Senhor Jesus. E no capítulo 2, verso 8 de Tessalonicenses, Paulo diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, aqueles que não aceitaram a Cristo e ainda estiverem vivos, eles serão mortos no exato momento da volta de Jesus. Então, a Bíblia apresenta para nós pelo menos 4 grupos de pessoas: fiéis vivos, fiéis mortos, infiéis vivos e infiéis mortos. E eles agora se transformarão em apenas 2. O grupo dos perdidos, que será o dos infiéis mortos, e o grupo dos salvos, no qual estarão os fiéis vivos e aqueles fiéis que ressuscitaram no momento em que Jesus voltou. No céu, o tempo será dedicado a uma importante missão. A Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 4, que João viu tronos, e nesses tronos se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E em 1 Coríntios 6, 2 e 3, Paulo faz uma pergunta: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Que anjos são estes? São os anjos caídos, os anjos que se perderam. E quem são os santos que vão fazer parte desse juízo? De acordo com a Bíblia, o sentido da palavra santo quer dizer separado, diferente do mundo. É por isso que a Escritura diz que a Igreja de Deus deve ser santa, sem mácula, ou seja, separada do pecado. Os santos que a Bíblia fala, que julgarão o mundo, não são estátuas ou esculturas. Em realidade, são aqueles que se separaram do mal deste mundo e viveram respeitando os princípios da palavra de Deus. Ou seja, uma santidade oferecida a todos. E esse julgamento no céu não afetará os justos que já estarão julgados e aprovados antes da vinda de Cristo, cujo prêmio recebido terá sido a vida eterna. Esse julgamento será direcionado aos ímpios que ressuscitarão após o milênio, ao diabo
e seus anjos. Por isso a Bíblia nos diz que quem crê em Cristo não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. Esse juízo no céu, ele também serve para que os santos compreendam, porque nem todos se salvaram. Será o momento em que as dúvidas com relação ao pecado, ao mal e à justiça de Deus serão desfeitas. Com isso, Deus se coloca diante de todo o universo para que não exista mais nenhuma dúvida sobre o seu amor e sobre o seu perdão. E durante os 1000 anos, o diabo estará sem ter o que fazer. Suas obras nos últimos séculos têm sido matar, roubar, destruir, mas agora com a terra completamente sem vida, não terá o que fazer. Nesse sentido, Satanás estará como em uma prisão, pois sem ninguém para tentar, sua obra de engano estará detida. Então, chegamos agora ao que o Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3 nos revelam. O texto diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto. Pouco tempo. A terra estará então desolada, sem luz, sem seres humanos, sem cidades, sem alegria, sem vida. Por essa razão, Satanás estará atado às circunstâncias, não terá ninguém para tentar ou a quem provocar sofrimento. É por isso que o Apocalipse diz que esse anjo desce com a corrente e aprisiona Satanás. Não é uma corrente literal, onde ele será aprisionado, mas são as circunstâncias que envolvem Satanás nesse momento da história. Ele não tem mais o que fazer. É como um pedreiro no dia que está levantando uma parede de uma casa e começa ali uma grande tempestade, uma chuva muito forte. Ele não consegue colocar tijolo após tijolo por causa da chuva. Aí nós usamos a expressão, ele está de mãos e pés atados. Não é que ninguém foi lá e amarrou o pedreiro, mas as circunstâncias não permitem que ele trabalhe. Assim acontecerá com Satanás. As circunstâncias vão determinar esta prisão por 1000 anos. Os 1000 anos serão tempo para ele pensar em todo o mal que causou à humanidade e aos anjos que seguiram suas ideias marcadas por cobiça e vaidade. Tudo o que tem sido estudado até aqui, Satanás conhece bem. Ele sabe do seu futuro. E o que mais quer é levar o máximo de pessoas possível para a destruição junto com ele. Cabe a cada ser humano fazer uma escolha. Onde você quer passar a eternidade? Todos respondem com Deus no céu, depois na nova terra. A resposta é óbvia, mas na prática nem sempre é assim. Lembre-se, para que isso aconteça, é necessário que a sua vida esteja colocada inteiramente nas mãos de Deus. E isso significa dependência da vontade de Deus. O céu será um lugar de muitas surpresas. A primeira delas será nós estarmos lá. Depois das lutas e dificuldades enfrentadas, o céu trará o alívio eterno para o nosso sofrimento. A morte não mais causará choro. Filhos não mais entrarão no mundo das drogas. Famílias não serão mais desfeitas. Não haverá mais esposas sendo espancadas por seus maridos. Ninguém mais perderá o sono por causa de problemas financeiros. A culpa que tanto machuca não será mais lembrada. Os crimes não mais existirão. Só pensar em estar lá e como será viver no céu é razão suficiente para você decidir hoje o rumo da sua vida.
Estarão lá também as pessoas que você pensou que não estariam. Tudo isso graças ao perdão de Deus e à transformação que Ele faz na vida dos seres humanos. Deus pode mudar seu caráter, fazer você vencer todos os vícios, abandonar aquilo que te faz mal. As pessoas que você achou que estariam no céu, talvez não estejam. Deus não olha para os seres humanos como nós olhamos, de maneira superficial, exterior. Deus vê o coração. Por isso, a mudança que Ele deseja fazer na vida de cada um é profunda. Ele toca na ferida para curar. Permita que Ele entre de verdade em sua vida, em seu coração. Depois dos 1000 anos, a história desse planeta ainda continua. A revelação do Apocalipse nos mostra o que vai acontecer. Em Apocalipse, capítulo 20, João continua nos versos 5, 7 e 8. Os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número destes é como a areia do mar. Na ocasião da segunda ressurreição, a dos ímpios, as circunstâncias que prendiam Satanás e o impediam de atuar entre os seres humanos não existirão mais. Ele agora tem a quem tentar. Isso significa que o problema do pecado e do mal ainda não terá sido completamente resolvido. Satanás continuará vivo, o mal continuará existindo e essa questão precisará ser resolvida. Mais uma vez, Jesus descerá à terra, pela 3ª vez. Dessa vez, juntamente com os seus filhos fiéis. Em Apocalipse capítulo 21, no versículo 2, João revela o que vai acontecer. João diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Em Zacarias 14, 4 e 10, a Bíblia diz que a cidade santa repousará sobre o Monte das Oliveiras, que se abrirá em 2 partes, produzindo então um grande vale. E no verso 9 de Apocalipse 20, é dito que os ímpios, juntos com Satanás, marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Esse será o fim do mal. A terra, marcada pela história do pecado, será agora completamente purificada pela ação do fogo. Pedro fala dessa esperança em sua 2ª carta. Pedro disse assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Não sabemos quando Jesus vai voltar. A ilustração do ladrão significa que você e eu precisamos estar prontos e preparados para isso agora. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje, diz Hebreus capítulo 4, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sim, meus queridos, o mal está com seus dias contados. Satanás será destruído com seus anjos e os ímpios. E nós precisamos escolher aonde queremos passar a eternidade. Eu espero que você hoje tome a decisão de passá-la ao lado de Jesus. Um pastor
foi visitar uma senhora por causa de uma grave doença. Seu filho foi até o portão para encontrar o pastor e levá-lo até onde estava sua mãe. Era uma grande pensão, cheia de corredores e escadas por todos os lados. Querendo justificar a desordem e a sujeira do local, o garoto disse ao pastor: "Aqui é feio, pastor, mas quando chegarmos lá em cima é bem melhor." E quando chegaram ao quarto da senhora doente, parecia o céu em comparação com aquilo que eles viram antes. Era um lugar simples, mas limpo e arrumado. Então a mulher, olhando pela janela, disse: "Pastor, as coisas aqui não são como deveriam ser, mas elas serão melhores quando chegarmos lá em cima." Temos uma esperança. As coisas lá em cima serão muito diferentes e melhores. E você não pode ficar de fora. Nesse momento, Deus está lhe fazendo um convite e você não pode ficar indiferente. Jesus morreu para que você tivesse acesso ao céu. Ele ama você. Você é a razão desse amor. Por isso, abra seu coração a Deus agora e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Sim, meu amigo, lá em cima será melhor. Quando Ele voltar, todos os nossos problemas terão fim. O mal não mais existirá e nós habitaremos num lar de eterna paz. Eu queria orar para que o nosso coração se abra para a influência do Espírito Santo e que a nossa vida esteja completamente nas mãos de Cristo, para estarmos preparados para o seu regresso. Ora comigo. Maravilhoso Deus e bom Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos aponta para o fim da história do pecado, de Satanás e do mal. Muito obrigado porque a Tua palavra nos mostra que tudo aquilo que nós perdemos no Gênesis será restaurado no Apocalipse. E nós queremos fazer parte de tudo isso. Por isso, aceita a nossa entrega e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.